Você sabe os impactos dos pontos fortes para você gerar fluidez? Fluidez produtiva, sim. Fluidez produtiva contra a produtividade tóxica. O vídeo de hoje a gente quer falar sobre a importância de reconhecer o seu flow com os pontos fortes. Sim, o flow, quando você sente um fluxo de produtividade, de qualidade de vida, qualidade de relacionamento, enfim, todo esse processo que leva aos estudos do Dr. Mihaly Csikszentmihalyi, que desenvolveu os estudos sobre o flow, sobre fluir, o encontro das suas competências, com as suas habilidades, com os seus desafios. E é interessante porque, geralmente, quando eu estou nas sessões de mentoria ou nas devolutivas do DISC, do mapeamento DISC, né? Dominância, influência, conformidade e segurança, ou segurança e conformidade é o acrônimo, né? DISC, dominância, influência, segurança e conformidade. É natural, um dos aspectos que a gente conversa na mentoria é sobre como eu entrego o resultado, como agregar valor, sobre produtividade. Então, quando a gente faz esse encontro sobre flow, pontos fortes e DISC, eu quero compartilhar com vocês as nossas experiências, tanto nas salas de aula, quanto nas palestras, nas devolutivas e na própria nossa vida, que a gente vai percebendo que produtividade por produtividade, sem significado, sem o processo do flow, sem estratégia do flow, ela é tóxica. Ela geralmente leva ao estresse, e até mesmo algumas síndromes como burnout e o apagão. Então, quando a gente compartilha aqui no nosso vídeo, aqui, inclusive se inscreva no nosso canal para acompanhar os vídeos, né? As séries que a gente vai desenvolvendo agora entre flow, produtividade, também com o Ikigai. Sim, Ikigai, sentido da vida, uma expressão japonesa com os estudos, com os idosos, com as pessoas centenárias da ilha de Okinawa. A ilha de Okinawa é uma das ilhas que fazem parte do arquipélago japonês. Agora, retornando a essa conversa, você conhece os seus pontos fortes? Sim, aquele seu talento. Como que a gente observa isso? Perceba o seguinte, já vai percebendo. Algo que você faz e você tem desejo de fazer novamente. E quando você está fazendo, ou quando você realiza, você sentiu satisfeito. Sim, satisfeito. Mas, Ueda, de onde você faz essa base? A base é o dia a dia que a gente vai percebendo nesses mais de 30 anos de vida profissional, mais de 25 anos em sala de aula, compartilhando conhecimento. Já vai faz as continhas aí. E esse livro, bacana. Descubra os seus pontos fortes. Descubra os seus pontos fortes do Marcus Buckingham e do Clifton. É um estudo que eles já realizaram durante muitos anos, principalmente com a estrutura do Instituto Gallup nos Estados Unidos, observando empresas de alta performance que entregavam resultados e as suas equipes. Foram, assim, milhões de pessoas que passaram por esse trabalho para observar o quanto, primeiro foi um estudo assim, quantos por cento as pessoas que atuam nessas empresas que têm boas performances, quantos por cento essas pessoas elas utilizam, elas são demandadas dos seus pontos fortes, dos seus talentos. E olha que assustador, era em média de 20, 25%, ou seja, o restante 75, 80% não era utilizado os pontos fortes dessas pessoas. Então as perguntas que o Marcus Buckingham e o Clifton realizam aqui, falam assim, e esses 80%? É jogado fora? Por isso que é um grande alerta para mim, para você, para todos nós, para a gente observar o quanto que eu estou utilizando dos pontos fortes. Por quê? Se a gente está falando de produtividade, a gente tem que observar se a gente está utilizando esses nossos pontos fortes. Olha lá, aqueles pontos ou aquelas habilidades,
aquelas competências que você tem desejo, satisfação e um terceiro, que você aprende rápido. Sim, um ponto forte que é ligado a um talento é um assunto ou uma competência que você aprende rapidamente. Eu vou dar um exemplo. De repente você aprende rapidamente ou tem desejo ou tem assim satisfação de aprender um pouco mais sobre estratégia ou sobre criatividade, ou sobre área comercial, ou uma atividade que gere concentração, ou uma atividade que necessita de relacionamentos interpessoais. É por isso que o DISC, né, vem ao encontro dessa produtividade, vem ao encontro de você observar quais são os seus pontos fortes. Por quê? De repente, o DISC é um acrônimo, certo? Dominância, influência, segurança ou estabilidade e conformidade. O DISC é um estudo, né, que vem lá da década de 30, 40, através do Marston, que ele percebeu que as pessoas, inclusive, até interessante o livro, né, o livro que ele editou, né, ele publicou, era Emoções das Pessoas Normais. Depois, uma série de especialistas, psicólogos, foram desenvolvendo todo o trabalho. Inclusive, se você deseja conhecer um pouco mais, nós vamos deixar também o link aqui do nosso e-book, né, do nosso e-book que fala sobre o Código da Produtividade, onde lá eu trabalho a conexão entre flow, DISC e produtividade, e também sobre emoções positivas, né? Na obra eu falo sobre, escrevo, né, sobre o guia da fluidez produtiva, ou seja, a produtividade trazendo a questão dos pontos fortes, os desafios, tá? Porque, olha que legal, o flow tem um aspecto muito bacana aqui nesse livro. Deixa eu ver se eu estou com o livro aqui, do Mihaly Csikszentmihalyi. O livro é o Flow. Esse livro aqui, ó, é o livro amarelo, rosa, cor de abóbora, Flow. Como encontrar o foco ideal no trabalho e na vida. Esse trabalho é genial, inclusive a gente vai deixar a descrição desse livro aqui também, tá? Então, 2 descrições a gente vai deixar. Caso você queira conhecer o nosso e-book, que é o Código da Produtividade, a gente vai deixar a descrição aqui do e-book para você conhecer, adquirir, e também aqui do Flow. E aqui é interessante, porque quando o Dr. Mihaly Csikszentmihalyi ele desenvolveu os seus estudos, seja ele de mestrado, doutorado, né, na Universidade de Chicago, foi professor da Universidade de Chicago, ele desenvolveu esse gráfico aqui, ó, que é o gráfico entre, né, você tem 2 eixos, o eixo de desafios, o eixo de competência. Então, quando você tem o encontro dos desafios com as suas competências, é um encontro, né, essa convergência aqui, é onde tem o encontro do flow. E aí tem alguns indicadores. Perceba aí, ó, indicadores que você está em flow. Quando você não vê o tempo passar, sabe quando o tempo às vezes passa rápido, você fala, nossa, já passou isso, né? E aí você está tão concentrado, você tem feedbacks imediatos do que você está fazendo, e acima de tudo, essa concentração, esse envolvimento agrega valor aos aspectos onde você está, né? Então você pode até estar cansado fisicamente, mas mentalmente você tem desejo de fazer novamente, porque você está utilizando seus pontos fortes, você está utilizando uma virtude. Então, por exemplo, o D, né, do DISC, né? Então a gente vai fazer aqui essa conversa também com o mapeamento. O D, né, do perfil dominante, ele tem um aspecto de resultado, de ação, sabe, a pessoa que ela vai falando e depois pensa, ela vai fazendo, vai trocando a roda, né, do carro, andando. O I, por exemplo, o ponto forte está nas conexões, está no relacionamento interpessoal. Eu sempre, eu tive numa das sessões de mentoria, inclusive era uma área de direito, né? O pessoal que trabalhava, deixa eu ver se eu lembro, era
contencioso, tinha o pessoal que fazia a parte jurídica também, envolvendo, bom, pessoal, não sou dessa área, mas eu lembro que tinha várias áreas, e uma das advogadas, uma das doutoras, ela tem o I, né, a gente fala um alto I, de influência, de comunicação, de fazer um processo de relacionamento. E aí a gente estava conversando, e aí ela falou assim, nossa, professor, eu nesse momento, eu não estou achando que eu não estou produtiva, porque eu estou ficando muito no back-office, eu estou ficando muito só nas análises dos casos, o que eu gosto é de negociar, o que eu gosto é de defender lá acho que é no tribunal, né, tudo isso. E aí a gente percebeu que realmente o I dela era um ponto forte. E aí a gente está falando de produtividade, imagine uma pessoa aí trabalhando apenas internamente, né? Então, lógico, né? Naquele momento era necessário, mas por isso que a gente estava fazendo toda uma devolutiva, uma mentoria de todas as pessoas da área e também observando. E assim, foi muito rápido, porque a gente deu feedback também para a gerência e eles perceberam também, né? Os doutores que coordenavam todo o trabalho, que ela, no passado, já tinha boa performance quando ela estava lá negociando, fazendo todo o trabalho. Você também está interessado no S, né? Que é a segurança, a pessoa que gosta de aprofundar no seu conhecimento, a pessoa que ela exercita muito, juntamente com o I, o exercício da empatia, né? Desse radar empático. O S, ele está muito envolvido com o processo, né, essa questão da segurança, mas também envolvendo o clima organizacional. Então, e o C, que é a conformidade, né, que é a cautela, que é a estratégia, é a característica, né, da pessoa que tem um comportamento muito voltado aos detalhes, né? Eu falo em casa, minha esposa, ela adora, né? Aquela pessoa que vê passo a passo, mesas organizadas. A gente vai brincando com isso. A gente é uma combinação, né? Não tem tal comportamento, né? O D, o I, o S, o C é melhor ou pior. O que é importante são duas questões básicas. É o processo do autoconhecimento, para perceber o quanto que você tem de ponto forte e o quanto isso, né, impacta nos seus relacionamentos. Então, se a gente está falando de uma produtividade, a gente tem que fazer essas conexões. E no e-book que a gente deixou aqui no link, a gente vai fazendo os exemplos de cada uma dessas características e envolvendo as etapas também da produtividade. Por quê? Produtividade por produtividade, a gente vai percebendo que os anos vão passando e aí afeta, às vezes, e às vezes não, né? Sempre, quando a gente só busca as metas, pode afetar muito os nossos relacionamentos. E olha só, o que a gente deixa no mundo são os relacionamentos. Mas o Eda, você que está falando, não, é o estudo, desenvolvimento humano de adultos da Universidade de Harvard, né? Tem até um TED, né, do professor Robert Waldinger, que é o quarto coordenador desse grande trabalho que iniciou no século, lá atrás, lá no século passado. Mais de 80 anos, pessoal, esse estudo com jovens da Universidade de Harvard, juntamente com jovens da periferia de Boston. E eles, então, estão acompanhando, ainda acompanham, ainda existem pessoas ainda vivas, né? Talvez parentes, esposas, e agora estão também trabalhando com os filhos, o que leva as pessoas a serem felizes. E já praticando spoiler. Então ele fala, é dinheiro, inclusive ele falou que teve até presidentes, né, dos Estados Unidos que estavam nesse grupo, né, desse grupo de jovens lá, né, que eles fizeram o estudo, e é sobre relacionamento. Então, os relacionamentos positivos, os relacionamentos saudáveis impactam também na saúde, né, emocional, na saúde relacional, na saúde financeira, nos resultados de produtividade das pessoas. Olha que interessante. O professor Daniel Goleman, ele quando iniciou seus estudos, sim, o autor do livro Inteligência Emocional, lá atrás, na década de 80, né, quando ele começou a perceber os estudos, principalmente do Dr. Salovey, Dr. Meyer, que já fazia os estudos dos institutos de psicologia sobre o hemisfério direito.
Então ele fez uma pesquisa, né, falando sobre, observando nas empresas quais emoções era permitido naquela época, vamos trabalhar aí década de 80, até final da década de 80, quais emoções era permitido nas empresas. Medo, raiva. Se você falasse alegria, né? Se você falasse essa questão do engajamento, isso não fazia parte ainda do radar. A gente está falando de liderança, controle, né? Comando e controle. Então, quando a gente hoje faz essa reflexão, né? Melhores empresas para se trabalhar, né? Empresas que envolvem aí produtividade com qualidade de vida, a gente está trabalhando aí as emoções positivas. Então, quando a gente vai refletindo, né, nos nossos vídeos aqui, inclusive se inscreva no nosso canal, faça seu comentário, é para que a gente observe, para a gente gerar um clima mais positivo no ambiente organizacional. Eu percebo que nesses anos, e todos esses mais de 30 anos atuando profissionalmente, tanto como executivo, e aí depois como consultor, professor, educador e mentor, eu percebo que as pessoas, elas vão, se não tomarem cuidado, elas vão adoecendo e vão perdendo o contato, né, com seus talentos e pontos fortes. Lógico que a produtividade, os ganhos financeiros, eles são importantes para a nossa vida. Agora, o importante também é a gente refletir se a gente está fazendo, né, está atuando com os nossos pontos fortes. E aqui eu trago o Ikigai, né? O Ikigai, o sentido da vida. Porque quando a gente faz a reflexão do Ikigai, meus pontos fortes, atuo em algo que eu tenho paixão, que eu amo, né? E isso a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes as pessoas falam assim, né? Pessoas que estão iniciando profissionalmente ou estão fazendo a sua transição e querem fazer uma transição rápida. Vou fazer o que eu amo, o que eu tenho paixão. Cuidado, porque às vezes, eu posso dar o meu exemplo, né? Eu não sabia o que eu amava quando comecei iniciando a minha atividade profissional. Tanto é que eu iniciei na área de comunicação, na área de treinamento. Aí você fala, como assim? Comecei arrumando, como office boy, arrumando sala de aula, né? Tirando fotografia da sala de aula, fazendo, sou meio jurássico, tá? Fazendo transparência de PowerPoint, como chama? Depois você fala, coloca aí nos comentários se você é dessa época, né? E a gente tinha, não era teleprompter, era outro nome, que até esqueci agora o nome. A memória tem duas grandes virtudes, lembrar e esquecer, Eda, como que você esquece? Então, slide, tudo isso, produzir slide, pessoal, mas voltando aqui. A gente vai percebendo que o Ikigai, quando a gente tem esse encontro do que eu amo, do que eu faço bem, que eu sou remunerado ou sou reconhecido, que é os estudos, né? Por isso que a gente fala do reconhecimento, porque as pessoas centenárias têm o seu reconhecimento, né? E o quarto, que faz bem para a sociedade. Esses aspectos são importantes. E etapas, pessoal. Às vezes eu quero fazer, em algumas mentorias, as pessoas estão fazendo a sua transição de carreira e a gente vai trabalhando essa transição, que ela não pode ser abrupta, né? Porque quando é muito abrupta, quando é muito rápida, quando a pessoa sabe, o copo fica muito cheio, a pessoa já, né? A gente fala, né? Chuta tudo ao alto, é muito perigoso, porque eu sempre, no meu livro Competência Emocional Quanto Antes Melhor, eu trabalhei o tempo emocional e o tempo racional. Então a gente tem que ter consciência em qual tempo que eu estou. Você está no tempo emocional, no tempo racional? Então, esses aspectos são muito importantes. Então, conectando, é importante ter o autoconhecimento, por exemplo, do DISC, né? O DISC é um dos aspectos. Observar os seus pontos fortes, onde você está canalizando seus pontos fortes, onde você tem desejo, satisfação e você aprende rapidamente. E venha ao encontro do flow, porque o flow vem ao encontro das suas competências com os seus desafios. E aqui a gente tem que trazer um aspecto muito importante das emoções positivas, porque as emoções positivas, através dos estudos da doutora Barbara Fredrickson, das emoções positivas, da psicologia positiva, as emoções positivas, elas ampliam e constroem. Essa é a teoria dela, ampliar e construir. Por conta disto,
o encontro dos pontos fortes, das emoções positivas, do flow e do Ikigai amplia e constrói, já que é muito importante a gente transformar conhecimento em ação.